E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abrir a mesa para o mês de abril, aqui pelas cartas, né? Saber quais são suas potencialidades, o que esperar desse próximo mês que está chegando, quais avisos, né, que você pode estar tomando cuidado aí, que pode estar se achegando no seu campo e que você não está sabendo. Então, antes da gente abrir a mesa de tarô, né, eu quero compartilhar um depoimento super especial que eu recebi. Quem quiser ler pode dar uma pausa aqui no vídeo, vou deixar ele na tela para vocês. E esse cliente, ele compartilhou um pouquinho sobre sincronicidade com a gente. E por que que a sincronicidade é importante, né? Antes da gente compreender a sincronicidade, a gente precisa entender que uma leitura de tarô, como a que vocês estão vendo aqui hoje, ela é uma canalização do plano espiritual, de mensagens, de coisas que vocês precisam saber, compreender, sintonizar, entender sobre você mesmo, antes de avançar para a próxima etapa. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem ciclos repetitivos, que têm dificuldade de sair do lugar, que têm dificuldade de mudar os ciclos de relacionamento, de dinheiro, de amizades, conflitos na família, né? Então o tarô ele vem como esse aconselhamento do mundo espiritual, essa canalização do mundo espiritual, para que você possa encontrar uma luz no seu caminho, para que você possa iluminar aquele ponto que você não está vendo e que está fazendo você repetir repetidamente várias vezes a mesma situação. E o tarô também vem como esse aconselhamento, né, de como você pode lidar com as turbulências da vida, de como você pode lidar com os conflitos, como você pode encerrar eles, ou qual aprendizado você precisa tirar dos processos que você está passando. E antes de falar de qual é a melhor parte de uma leitura de tarô, tanto online quanto presencial, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Você pode clicar nele e você vai estar inscrito no canal. Sempre que chegar vídeo novo, você vai receber aí na sua tela do YouTube. Se você quer testar a sua intuição, já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sentiu lá dentro do seu coração, porque são 3 mensagens diferentes. Então, se você sentiu alguém, compartilhe esse vídeo com ela para ela ter a possibilidade de receber uma mensagem do plano espiritual também. E para quem tiver interesse em agendar uma consulta particular, eu vou deixar na descrição os contatos para no final do vídeo você poder chegar ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp para agendar a sua consulta comigo. Porque, gente, a melhor parte de uma leitura de tarô, no final das contas, é o autoconhecimento. É a gente poder se conectar com a nossa verdade, se conectar com a nossa espiritualidade, mesmo que nem todas as mensagens, como é o caso aqui, que é uma leitura geral, sejam para você, você vai sentir no seu corpo quando aquilo faz sentido para o seu momento, tá? E a sincronicidade é aquele momento que a gente percebe na nossa vida mensagens do universo chegando. Quando você vê hora igual, quando algo que não tem nada a ver, aparentemente, se conecta dentro da sua mente como algo que te traz uma mensagem. Né? Então, por exemplo, você pediu um emprego, você foi aceito numa vaga e você, nesse momento, vê uma borboleta amarela passando. O amarelo é prosperidade, o amarelo é o ouro, né? Então, isso é uma mensagem do universo falando, tá certo, é esse o caminho, tá? A sincronicidade é isso, é o universo enviando aquela mensagem de que você está no caminho certo, de que você está encontrando a sua essência, que você está encontrando o seu propósito. Então, bora lá pro vídeo, né? Vocês podem escolher aqui entre essas 3 cartas. Primeiro grupo é a raposa, carta 14, tá? O segundo grupo, a moça de azul, carta 29. E o terceiro grupo, os lírios, carta 30. Você pode sintonizar qual faz mais sentido para você. Pode escolher mais de um também, não tem problema, tá bom? E na descrição do vídeo vai dar o tempo de cada leitura. É só você ir lá, clicar no tempo do seu vídeo e você vai direto para a leitura que você escolheu. Então, bora lá. Grupo 1. Então, bora lá para quem se conectou com o grupo 1, né? A carta da raposa. Grupo 1, carta da raposa. Você pode respirar profundamente, se conectar com o seu coração, se conectar com aquilo de mais sagrado que você acredita dentro de você, não importa o que seja.
Se não acredita em nada, só se conecta com seu coração. E primeiramente, a gente vai abrir aqui para vocês qual é a energia do grupo 1, como vocês estão nesse momento agora da vida de vocês, tá? Porque para você saber se essa leitura é para você ou não, né? Se você estiver vivendo isso, passando por essa energia, você sabe que essa leitura é para você. Então, energia do grupo 1. Grupo 1. Carta 34, os peixes. Então, essa carta, né, vem o Rei de Ouros lá em cima, fala de um momento de abundância, de prosperidade, né? Existe uma questãozinha ou outra ali de turbulência familiar, uma questãozinha ou outra, mas no geral, vocês estão num momento muito pacífico da vida, né? Um momento muito abundante, muito onde está tudo provido, né? Porém, tem um peixinho, se vocês olharem, né? Que ele está indo na direção contrária, né? Isso pode estar relacionado com algum processo de alguém indo embora da família, alguém querendo se separar, algum filho mais rebelde. Eu não sinto que é filho, né? Vem essa energia mais de casamento, de divórcio, de estar querendo cruzar essas energias no campo afetivo, mas que também não é algo que está assim muito forte, né? Apesar de ter esse movimento, cada um querendo ir para um lado, existe uma harmonia, uma pacificação nesse processo, né? Um novo caminho. A carta número 22 também sai aqui para a energia de vocês, que fala sobre esse momento de escolher, né? Decidir, definir para onde ir, o que fazer, qual o caminho tomar, e vem a rainha de ouros, né? Aqui muitos vão estar relacionados esse momento atual com o casamento, com o relacionamento afetivo, tá? Decisão do que fazer dentro da relação afetiva. Então, como vocês estão nessa energia, a gente vai abrir um pouquinho mais o campo afetivo de vocês aqui para auxiliar, tá? Mas no geral, essas duas cartas elas trazem uma harmonia, mesmo que cada um esteja olhando para um lado, né? E que seja um momento de definir, segue, não segue junto. Essa situação finalizou mesmo esse relacionamento. Para alguns pode ser projetos também, né? Trabalho em alguns lugares, né? Finalizou esse ciclo, não finalizou, né? Tento mais um pouco, continuo. Então, essa é a energia de vocês nesse momento, tá? Energia para o mês de abril do grupo 1. Energia para o mês de abril para o grupo 1. Dá uma, dá uma sensação que vocês estão muito com as mãos muito cheias, né? Dá uma sensação de que tem muita coisa para fazer, para acontecer, para resolver, e meio que se não fizer nada parece que é melhor, sabe? Tem um pouco essa sensação de estar fazendo malabares, né? Alguns de vocês podem até ter usado essa expressão nesses últimos dias, assim, sensação de estar fazendo malabar, parece que nada para exatamente como vocês deixaram ou gostaria que tivesse. Bom, a energia para o mês de abril, eu ia falar agosto, essa leitura pode ir até agosto para vocês, tá bom? Vem o 8 de paus, ok? Juntamente com 4 de ouros e 10 de espadas. Opa. E de quebra vem o Hierofante, como a energia regente do mês de abril para vocês. Lembrando que essa leitura pode se estender até agosto. Bom, primeiro, né? O 8 de paus, ele fala de uma... E aqui no fundo do baralho cigano a gente tem a serpente também, tá? Ele fala de uma... É como... Bom, vamos entrar em alguns pontos delicados aqui dessa leitura, tá?
Então, talvez se você esteja ouvindo com outras pessoas, não seja tão interessante assim se essa mensagem for realmente para você. Porque o 8 de paus, ele fala da energia sexual. Só que aqui nesse campo, ele vem como uma energia sexual que não avança, é como se ela repetisse alguns ciclos, mas ela não tivesse um avanço no sentido de pico, né? Talvez aqui alguns estejam com problema em relação à sexualidade, orgasmo, enfim, essas questões mais profundas da sexualidade, onde essa energia sexual ela está muito dispersa. Essa é a palavra, muito dispersa, né? Como se não tivesse realmente um ponto de prazer, um ponto de saber o que está fazendo, um ponto de movimentar a energia da forma correta, tá? Então, essa dispersão ela acaba gastando muita energia e leva para o campo das espadas, né? Que é o campo mental, o campo do pensamento, da mente, da dúvida, do questionamento, né? Porque se a energia sexual, gente, aqui vamos entrar num papo sério. Se a energia sexual ela não está alinhada, ela não está cumprindo o propósito dela, que é elevação, tá? Não é fazer filho, não é liberar seu estresse quando você chega do trabalho. Pelo amor de Deus, quem faz isso pare, vai estudar, entendeu? Por quê? Porque quando tá essa insatisfação na vida sexual, entra no campo da dúvida, do questionamento e das espadas, que é o corte. Ou seja, existe uma necessidade de encerrar esse ciclo de insatisfação, esse ciclo de falta de autoconhecimento, esse ciclo de dispersar energia, esse ciclo de envelhecimento, porque quem dispersa energia sexual envelhece muito mais rápido, tá? Então, inclusive esse processo de divórcio, ele pode estar relacionado com essa energia sexual dispersa que está sendo mal utilizada, a pessoa fica insatisfeita. O 4 de ouros, nesse tarô, ele é muito interessante, porque é uma noiva de frente, segurando um rapaz na frente do banco, né? E o hierofante, ele fala também de instituição. Então, assim, a energia desse mês está falando realmente de separação, de relacionamento afetivo, tá? Quem tá em casamentos, que não tá feliz, que tá rolando essa insatisfação sexual, começa a prestar atenção, né? Porque se você não quer que chegue, né, realmente a esse lugar da separação, de separar os caminhos, vai precisar de uma vai precisar de uma abordagem aqui, vai precisar de uma renovação dessa energia, vai precisar de uma atenção, né? Basicamente, a energia de abril para você está falando: observe a sua energia sexual, observe o que está acontecendo no seu entorno, porque se você não resolver isso, muito provavelmente é caso de juízo mesmo, é caso de divórcio, é caso de encerrar, né, um ciclo. E aqui, apesar de estar tudo em paz agora, é como se assim fosse processo de separação, né, gente? Nunca é fácil. Nunca é fácil, nunca é leve, nunca é sereno, ok? Bom, tem algo que esse grupo pode fazer, né, dentro da luz, do amor, da compreensão, para salvar o relacionamento, caso seja em benefício de todos. Tem algo que o grupo 1 pode fazer. Essa leitura, gente, essa leitura é para quem está casado. Se esse não é o seu caso, essa leitura não é para você, tá? Volta lá no início e vê qual carta você tinha sintonizado primeiro, que com certeza não foi essa. Tem algo que o grupo 1 pode fazer, se for para benefício de todos, para resolver essa relação. 10, valete de ouros. Tem muito ouros na mesa. Muito ouros não, né? Mas assim, todos que vieram no baralho cigano são de ouros. E aqui tá falando de uma energia de prosperidade, né? Apesar de vocês
estarem nesse processo de relacionamento afetivo mais denso, né, de separação, de questionamento, de falta de energia, é um momento de prosperidade. E quando vem o número 10, falando sim da possibilidade, né, de salvar o relacionamento para aqueles que querem, fala sobre essa necessidade de trabalhar juntos para resgatar essa prosperidade financeira, né? Trabalhar juntos para resgatar essa prosperidade do relacionamento. Então, tem relacionamentos que crescem, que são prósperos, tem aqueles que não são prósperos, que as pessoas não avançam, né? E aqui vocês têm sim essa possibilidade de restaurar a prosperidade na relação, que é trabalhando juntos, que é trabalhando a questão sexual juntos, que é sintonizando na necessidade de um e de outro. O que é importante para você nesse momento? O que é importante para a pessoa que está com você nesse momento, né? Aqui abre o campo do diálogo, abre o campo da... Não que seja um problema para vocês, porque não é, tá? Não é, a comunicação não é uma dificuldade nesse grupo. Porém, tá sendo um momento de balanço, né? Essa carta também, para alguns, ela pode significar, e aí você vai sentir no seu corpo, lembra o que eu falei? Porque vem o valete de ouros lá em cima, ela também pode falar, deixa um pouco de lado a parte do dinheiro, sabe? Tira o seu foco um pouco da questão de trabalho, tira o seu foco um pouco de qualquer que seja esse movimento. Se você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro, não é à toa que a tua vida sexual tá desse jeito, né? Se você é uma pessoa que não tira a mente, não tem relacionamento que sobreviva, né? É uma pessoa que não consegue olhar para outra. Então, para alguns pode ser dar esse passo atrás, sair do rei de ouros para ir para o valete de ouros, para junto com a pessoa restaurar esse relacionamento, né? Não significa que você tem que parar de trabalhar, não venham distorcer o que eu tô falando, tá? Não significa que você tem que parar de trabalhar, que você tem que parar de fazer dinheiro, que você tem que largar tudo na sua vida para viver o relacionamento, né? Não é isso. Mas aprenda a equilibrar esse foco, aprenda a equilibrar o momento do trabalho, do dinheiro e o momento do relacionamento, tá? Ui. Ok. Bom, já falei da parte profissional, já falei da parte afetiva. Parte profissional. Deixa eu abrir aqui um pouco mais para vocês. Vida profissional do grupo 1, vida profissional do grupo 1, vida material do grupo 1. Algo importante para o mês de abril, vida material do grupo 1. O louco. A vida material de vocês está pedindo uma renovação também, um deixar para trás aquilo que não serve mais, né? Se abrir para novas possibilidades também. Porque como vocês estão numa energia de muita prosperidade, muitos de vocês já não precisam se matar de trabalhar, já não tem mais essa característica, né? De quem geralmente está iniciando. Já é de um lugar muito mais tranquilo, muito mais leve, né? Retratado pela borboleta, onde você tem mais liberdade, porque você já fez tudo o que você tinha para fazer. E agora outras pessoas podem fazer por você. Aqui eu tô falando com um grupo, muitas pessoas são empresárias, muitas pessoas têm a vida ganha mesmo, assim, né? Talvez alguns até são aposentados já. E, e existe essa possibilidade de trazer mais leveza para esse campo material, profissional, deixar aquilo que não é necessariamente função sua, né? Delegar aquilo que você pode delegar para você poder aproveitar. O louco fala de aproveitar a vida, de embarcar numa nova jornada, tá? É. E para o relacionamento afetivo, né? Um recado, vem o 3 de espadas, que realmente fala de uma
de um bloqueio, de algo que está dolorido em algum de vocês aí, tá? Tomem cuidado com as palavras que vocês vão usar, tomem cuidado com a forma como vocês vão agir e também se cuidem, né? Tenham precaução com a forma como o outro pode chegar a te tratar, com raiva, com tristeza, no processo de algum conflito, porque o Três de Espadas ele fala de mágoa, né? Mágoa, dores, é aquilo que um fez para o outro durante o relacionamento, que machucou e que nunca foi resolvido. Então, assim, gente, até tem como salvar esse relacionamento, mas eu vou falar para vocês que a energia de abril, ela tá trazendo essa finalização, né? Esse término, essa necessidade de olhar para aquilo que não ficou resolvido também. Até pode ter salvação, mas assim, vai exigir um trabalho de cura mesmo, vai exigir um movimento maior da parte de vocês, tá? Tem algum aviso importante para o grupo 1? Aviso importante, um recado importante, uma atenção importante, grupo 1. Valete de copas. Cuidado com o campo emocional de vocês, né? Essa carta, ela fala sobre, geralmente ela fala sobre uma questão, né? O coração tá fechado, as emoções estão ali, tem um desperdício dessas águas, né? A pessoa nunca consegue tomar dela, tá sempre vazando, né? Tem um cadeado no coração. Aqui, essa carta vindo como aviso para vocês, ela fala sobre a importância de vocês se protegerem emocionalmente, né? Como eu falei aqui no Três de Espadas, tá? E vocês terem cuidado ao demonstrar as emoções de vocês. Não que vocês não possam falar ou demonstrar, mas ter um resguardo, ter um cuidado preventivo a mais, de não deixar transbordar no momento de raiva, no momento de tristeza, aquilo que você não gostaria de transbordar para qualquer pessoa, tá? E tenha uma certa atenção também com. Como que é? Com as mágoas que você carrega. Né? A gente volta aqui para o Três de Espadas. Tome cuidado com as emoções que você não processou durante a relação. Porque, rapaz, tem alguma coisa aí que incomodou muito vocês, ó. O relacionamento está finalizando. E que pode gerar movimentos de conflito bem importantes, assim, né? Bem importantes mesmo. Então, tenha cuidado de não transbordar suas emoções no momento de raiva, de transbordar suas emoções no momento de muita tristeza, principalmente raiva, cólera, porque não vai ser bom para vocês. Então, respira, faça o controle emocional. Se você não sabe fazer isso, busque um atendimento que te auxilie, tá? Tem os contatos aqui embaixo para quem precisar de atendimento terapêutico, mas tenha controle emocional, né? Isso que vai te salvar nesse momento de balanço. Para quem está passando por isso, é o que vai trazer a luz maior, tá? E por fim, um conselho final para o grupo 1. Conselho final para o grupo 1. Entendam, entendam, gente, que quando existe essa abertura de caminho, ou essa divisão dos caminhos, ou essa possibilidade dos caminhos do casal seguirem separados um do outro, que muitas emoções elas vão começar a sair, vão começar a transparecer, vão começar a querer se resolver no final da relação, tá?
E claro que elas não vão ser resolvidas, porque se não forem resolvidas durante, no final, muito menos, quando já está todo mundo querendo, já está todo o movimento acontecendo, espiritual, físico, mental, emocional, para cada um poder seguir sua vida, né? Então, é mais esse resguardo mesmo de vocês com vocês, para esse momento ser o menos turbulento possível, tá? O menos turbulento possível. Porque aqui tem muita energia de mágoa, de tristeza, de raiva, né? De vontade de machucar o outro, sabe? Machucar emocionalmente, não é físico, não, né? Aqui não tem essa energia na mesa de vocês, não. Machucar emocionalmente mesmo, assim, né? Fazer o outro sentir o que você sentiu. Então, esse tipo de energia, ele não é criativo, né? Ele não leva vocês a nada, não leva vocês longe. Muito pelo contrário, aumenta o vínculo, né? Aumenta o emaranhado, aumenta ali o negócio que não solta. Então, tenham esse cuidado com as emoções e se protejam das emoções das pessoas que estão nesse mesmo barco com vocês, tá? Conselho final. Conselho final do grupo 1, conselho final do grupo 1. Carta 12. Os pássaros. Gente, aqui eu vou ter que falar, né? O conselho final para vocês é entender que às vezes o mais leve, tá? E o mais libertador é realmente cada um olhar para sua vida e seguir ela, né? É realmente os caminhos, cada um olhando para um lado. É realmente seguir esse movimento quando ele se apresenta. Não significa que a amizade tem que terminar, né? Eles estão ali no mesmo galinho, né? Não significa que vão virar inimigos, né? Já são parte de uma mesma coisa, né? O casamento, a relação afetiva, o relacionamento sexual, ele cria um vínculo muito profundo, tá? Então ele não se desfaz. E aqui vocês podem ver que existe sim essa possibilidade da harmonia, da alegria, mas entendendo, e aí vem a carta do louco, né? Compreendendo que para isso é preciso alçar esse voo, entrar nessa jornada, né? Se permitir viver esses novos caminhos, essas novas coisas, porque se você não se permitir, quem que vai, né? Se você não está aberto para as novidades que vêm na sua vida, quem que vai? Então, esse mês de abril, ele é um mês decisivo para quem está casado, quem está namorando, quem está nessa energia realmente, ele vai ser um mês decisivo, né? Claro que vai ser uma escolha, tem como trazer essa harmonia para a relação, mas aqui tem essa energia de talvez seja melhor os caminhos separados, mas vocês vão receber, né, dentro da espiritualidade, da intuição, dos sonhos de vocês, o que é melhor, o que está mais alinhado com o seu propósito, tá bom? Grupo 1, eu espero que essa leitura tenha te auxiliado. Boa sorte. Bom, vamos para o grupo 2 agora, quem se conectou com a dama de azul, a moça de azul, né? Carta 29. Tudo bem. Grupo 2, qual é a energia que vocês do grupo 2 estão agora, nesse momento, para você saber se essa leitura é para você ou não. Grupo 2. Carta do mundo, já mostro para vocês. Tá. Bom. Grupo 2. Vem o mundo para vocês, um arcano maior, regendo esse momento, tá? O momento presente de vocês é um momento de reflexão, um momento de expansão, um momento de questionamento, de propósito, né? O tempo está passando, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo
E existe esse pensamento do o que eu estou fazendo, como estou fazendo, por que estou fazendo, como vou fazer, né? E a gente também tem o 4 de ouros, que fala sobre criação material, cocriação do dinheiro, do trabalho. Essa carta ela já vem numa energia bem diferente do grupo 1, tá? Então, assim, ó, para quem escolheu o grupo 2, esse é o momento onde vocês estão expandindo a consciência, vocês podem ser pessoas espiritualizadas, que conectam com as medicinas, ou com a espiritualidade, ou meditação, enfim. Existe uma transcendência aqui, vocês acessam algo além do comum para a maioria das pessoas, tá? Por isso que a carta do mundo, ela vem com essa expansão, né, de começar a compreender aspectos que muitos não compreendem. Só que aqui existe um contrapeso que é o 4 de ouros falando, tá, tem tudo isso, né, eu tenho, até a roupa delas é igual, tem tudo isso, eu tenho essa grandeza todinha, né, tô me entendendo como ser, tô compreendendo quem eu sou, tô me conhecendo e como que eu posso fazer então, dentro de todo esse conhecimento que o mundo traz, para manifestar aquilo que eu quero, né? Para trazer o sustento, para trazer a sobrevivência, para movimentar esse aspecto financeiro. Porque aqui, para quem não vê, está escrito banco. Então, existe uma dificuldade de se colocar nesse mundo material, esse mundo mundano, né? Aqui embaixo as pessoas estão trabalhando, estão movimentando, existe uma dificuldade de fazer isso por causa dessa experiência de expansão, tá? É como se para vocês o espiritual e o material não pudesse se mesclar, não pudesse se conectar, não pudesse andar juntos, né? Então tem um conflito de espiritualidade e matéria, tá? Muito bem. Qual que é a energia principal do mês de abril para vocês? Energia principal do mês de abril. Para o grupo 2. Qual a principal energia do mês de abril para o grupo 2? Vem o rei de paus deitado, bloqueado, tá? E aqui é engraçado porque na mesa ele aponta diretamente para o mundo, né? Da forma que ele cai, ele aponta para o mundo, tá? Energia do mês de abril para o grupo 2. Energia do mês de abril para o grupo 2. As cartas de vocês, elas estão mais grudadas, assim, estão mais... Tem menos espaço para vocês é um campo muito sutil de vocês, assim, é como se tivesse uma dificuldade mesmo com essa parte material, né? As coisas elas ficam meio grudadas, meio atadas. Cavaleiro de paus, também bloqueado, tá? Energia do mês de abril, grupo 2. E a montanha também caiu deitada. Bom, bora lá. Bom, energia do mês de abril para o grupo 2. O rei de paus, né, tanto o rei quanto o cavaleiro de paus, eles vieram inclinados na mesa dessa forma, tá? E o rei de paus, ele aponta para o mundo. E vocês podem ver, essas duas energias, elas estão direcionadas cada uma para um lado, né? Uma aponta para a espiritualidade, o rei de paus está apontando para a espiritualidade, ele está aterrado na terra, e ele aponta para a espiritualidade, enquanto o cavaleiro, ele se encaminha para algo mais solitário, algo mais
existe uma dispersão da energia sexual de vocês aqui. Porque é como se você quisesse muito esse aspecto espiritual, você olha para ele, você aponta para ele, você deseja ele, só que você não consegue colocar energia lá porque você está focando na parte de trabalho, dinheiro, matéria. Não sei o que é isso exatamente, que está aqui dentro da energia de vocês. E, por outro lado, tem uma sensação de quero fugir, tanto da espiritualidade quanto da matéria. Eu não sei, quero me enfiar no mato. Quero me enfiar no mato, comer frutinha, ir para dentro de uma caverna, ir para as montanhas, sabe? Então, assim, essas energias, elas vêm bloqueadas na mesa. O mês de abril, desculpa, gente. O mês de abril para vocês, ele tá com essa sensação de que você não consegue avançar, de que você não consegue prosperar, de que você não consegue movimentar o que você quer movimentar, mas isso é uma sensação, tá? Porque apesar de tudo, né, isso aqui é muito mental, como você está vendo o mundo, como você está pensando e percebendo, e muito relacionado com a sua energia criativa sexual. Ou seja, como você está direcionando a sua criatividade. Porque com essa confusão entre espiritual e material, você não direciona a sua espiritualidade nem para um, a sua sexualidade, a sua criatividade nem para um, nem para outro, nem para os dois juntos. Né? Dispersa energia num, não chega onde quer, dispersa energia no outro, não chega onde quer. Então vai ter essa sensação nesse mês de que faz, tem muito gasto, né? Assume uma postura de rei, de cavaleiro, de quem vai, pega e faz, mas que não tá trazendo o resultado que você quer, tá? Mas a gente vai olhar para isso agora mais profundamente. Mas a energia de abril é essa, tá? Desperdício de energia sexual. E se você é uma pessoa, não sinto que seja, mas se tiver alguém aí, né? Se tá vindo a mensagem é porque tem. Que você gasta a sua energia sexual de qualquer forma, tá? Seja com outras pessoas, seja sozinha, sozinho. Cuidado com isso. Cuidado porque ela vai fazer falta. É uma energia que você desperdiça, que se você não souber recalibrar ela, ela vai sugando, a sua energia vital vai indo embora, junto com a energia sexual que você não sabe cuidar. Então, bom, foi um recado, provavelmente foi para uma ou outra pessoa aí, mas que fica de aviso, né, de cuidado para vocês terem atenção. Tá, ok. Aspecto profissional do grupo 2, aspecto profissional do grupo 2 para o mês de abril. Grupo 2, mês de abril, vida profissional, dinheiro, matéria. Ó, percebe como é confuso, né? Tem essa. É como se não conseguisse arejar os pensamentos, tem algo grudado. Vida profissional do grupo 2. Vida profissional do grupo 2 no mês de abril. Mês de abril, grupo 2, vida profissional. 8 de paus. Bom, gente, a vida profissional de vocês, para o mês de abril, vem paus também, né? Que energia sexual, fogo, criatividade, fala de avanço, fala de prosperidade. Então, aqui, apesar de vocês terem essa sensação em relação ao dinheiro, né? A vida profissional de vocês vai estar intimamente ligada com a energia sexual de vocês e ela tem tudo para avançar nesse mês de abril, tá? De ser próspera, de ser, né? Aqui vem muitos clientes, vem muitos acordos, muitas possibilidades assim de prosperidade mesmo, né? Isso para quem trabalhar a energia sexual, né? Porque a energia do mês de abril tá tendo essa divergência da energia sexual de vocês. Só que só de vocês saberem disso, alguma coisa já mudou na leitura, porque quando vem o 8 de paus, nesse aspecto profissional, ele fala de avanço, ele fala de energia criativa e ele fala dessa canalização da energia. Então, quem pegou o recado, pegou, né? Quem abraçou já teve uma mudança aqui na energia de vocês
para esse mês de abril. Vocês não vão precisar se aperrear, não, tá? Aqui. E carta 34, os peixes. Rei de ouros. Tá? Então, no aspecto profissional, gente, abundância, clientes. Façam contatos, fiquem atentos às oportunidades, fiquem atentos às pessoas que vão entrar em contato com vocês, fiquem atentos a. Como que é? Tem até algumas pessoas assim que às vezes você não dá nada por elas, né? Mas que elas são potenciais clientes, assim, que elas vão estar chegando junto também, né? Vem também aqui o 7 de ouros, né? Falando desse aumento das finanças, dessa organização financeira. Então, se você está sentindo que você está nessa energia de dificuldade financeira, de entender como vai fazer, né? Começa a organizar suas finanças, começa a separar o seu dinheiro, começa a movimentar essa estrutura na sua vida para que você consiga ver essa abundância acontecer. Porque às vezes você gasta mais do que recolhe, né? E aqui tá falando, não, agora você recolhe um pouco mais, gasta um pouco menos para você poder perceber. Porque o problema aqui talvez seja que vocês gastem muito, né? E depois não sabe o que fazer, não sabe muito bem onde que coloca essa energia, né? Para onde ela foi. Então, quando vocês trabalham a energia sexual, e essa energia de abril ela vai estar especial porque Vênus está retrógrado. E dia 12 de abril, Vênus para de estar retrógrado, tá? Tem algumas informações astrológicas que vocês podem estar se conectando também, que pode fazer diferença para vocês. Vênus é o campo dos relacionamentos, é o campo do amor, é o campo da sexualidade. Então, a partir do dia 12, vocês vão sentir ó, chegou um alívio, assim, chega a dar como se fosse um atravanco, assim, sabe aquele empurrãozinho que dá no carrinho de montanha-russa para ele ir? É tipo isso, vai ter aquele empurrãozinho para vocês nesse aspecto da energia sexual que vai refletir na vida profissional de vocês, tá? Para quem não tá entendendo essa leitura, né, sentiu essas cartas, né, a gente está falando de algo energético, a gente está falando de campos bem sutis mesmo, bem profundos. Então é importante estudar sobre a energia sexual, o que, que ela serve, para que mais ela serve, né? Além de fazer filho, além de ter um prazer ou outro ali, né? Qual que é a função dela? Ela tá para muito além disso. Então vale a pena você dar uma pesquisada caso você não esteja entendendo muito bem, tá? Campo afetivo do grupo 2. Campo afetivo amoroso do grupo 2. Em abril de 2025. Campo afetivo do grupo 2. Vem o carro para vocês. Já abro para mostrar. Arcano maior também. O louco e o carro. Minha gente, quem são vocês? Rapaz, grupo abençoado, ó. Bom, na vida afetiva, né, a gente tem o carro e o louco. O carro, ele fala desse movimento de muitas possibilidades, muitas pessoas, muitos contatos, né? Aqui, muito provavelmente, estou falando com um grupo de pessoas solteiras, né? Se tem uma ou outra em relacionamento, a gente já chega lá, mas basicamente a energia desse momento é não se prenda a nada, não se prenda a ninguém, né? Quem tá solteiro, porque tem muitas possibilidades, e mesmo com essas muitas possibilidades, novamente, cuidado com a energia sexual, né? Mantenha a sua energia um pouco mais resguardada, né? Dentro da carruagem, olha lá. Né? Não fica gastando ela com todo mundo, não fica despendendo ela para todo mundo.
use ela para te dar movimento, né? Aqui muitos de vocês, se começarem a estudar sexualidade, começar a entender esse ponto, vocês vão transcender muitos aspectos de conhecimento transcendental, assim, vocês vão alcançar muitos conhecimentos que não tá disponível para a maioria das pessoas, tá? Porque aqui em cima a gente tem um guardião, né, olhando, cuidando. Mas é uma escolha, você pode despender com várias pessoas, mas assim, você não vai avançar, você não vai ter combustível para esse carro avançar, tá? E o louco, que é o nosso arcano número 0, né? Aquele que inicia a jornada, que abre os caminhos, que tem a possibilidade de viver e fazer com tudo que é novo no mundo, né? Ele traz essa liberdade, né? Ele chama para você poder largar aquilo que precisa ficar no passado, né? Carregar só o essencial para você poder alçar esse voo. Então, assim, aqui eu não tô sentindo ninguém em relacionamento, tá? Então, para quem tá solteiro, cuidado para não ficar se relacionando, empreenda uma jornada de autoconhecimento, empreenda uma jornada sobre você, para que alguns vai ser viagem, tá? Alguns vão viajar, vão se deslocar. Não é mudança de cidade, tá? É viagem. Vocês vão sair de onde vocês estão para ir para algum lugar e aqui tem um conhecimento aguardando por vocês. Para quem está em um relacionamento, né, tomar esse cuidado com a energia sexual, mas assim, não tô sentindo ninguém em relacionamento aqui não, gente. Eu não vou inventar moda para vocês não. Aqui, se você tá no relacionamento, eu não sei o que tá acontecendo aí não, mas aqui o carro e o louco, né, indo na vida afetiva, vida amorosa, é novidade, né? É movimento, é novos lugares, é viagem, é expansão. É expansão. Tá? É isso que eu tenho para falar. E você vai ver a sua situação na vida. Pode ser que essa mensagem, se você está no relacionamento, ela não é para você, é para as outras pessoas, ok? Muito bem. Avisa o recado importante para o grupo 2. Avisa o recado importante para o grupo 2 sobre o mês de abril. Avisa o recado importante para o grupo 2 para o mês de abril. Bom, aqui vem o mago e o cavaleiro de espadas invertido. Tá? Bom, muitos arcanos maiores na mesa de vocês, gente. É assim, ó. Vocês estão alinhados com o propósito de vocês, vocês estão encaminhados, tá? Quem escolheu a leitura número 2 tá no caminho certo, tá? Tá. Como que eu posso dizer? Tá conectado com a espiritualidade, né? Vocês têm um amparo de algo maior, vocês têm uma conexão com algo maior, vocês têm apoio. E quando vem o mago e o cavaleiro de espadas invertido, eles falam da necessidade de vocês abrirem mais a voz de vocês, falarem mais, se comunicarem mais, porque isso vai levar vocês mais longe, né? Muitos de vocês estão aí com dificuldade de se expressar, que vai estar relacionado com a energia sexual, porque comunicação é um espelho da energia sexual. Se a sua energia sexual está descalibrada, a sua comunicação também vai estar, ok? Então, expanda mais a sua comunicação, tá? E o mago vindo invertido, ele fala: tome cuidado para você não fazer certos rituais, certas magias, mesmo que pareça bobo, assim, tome cuidado para você não deslocar a sua energia muito baixa, né? Muito material, muito essa coisa mais matéria mesmo, né? Porque aqui as velas da cabeça dele, a iluminação do Ori, tá voltada para baixo, né? Isso aqui é um aviso, é um recado importante para vocês tomarem cuidado para não direcionarem essa energia toda para o material. Porque
tem tanta coisa, tá tudo tão alinhado no processo profissional material de vocês. E vocês têm tanta coisa para receber para além disso, sabe? Aqui na leitura de vocês o material é um detalhe, né, que vocês podem perder muita energia, né, trazendo ela para baixo e perder alguns acessos da espiritualidade inclusive, né? Porque não consegue ver porque tá fissurado no material. E, bom, para quem não lembra, vamos, né, eu informo, daqui a pouco a matéria acaba, você morre, tudo acaba, né? Esse corpo não tem mais o que você conquistou de dinheiro ou deixou de conquistar, não, né? Serviu para quando você estava vivo, mas depois que você morrer não serve mais. E aqui tem um chamado de atenção, de cuidado, com a tua energia espiritual não ser toda voltada para dinheiro e comprar coisa, né? Porque isso vai te tirar a energia. Mas comunique mais, expresse mais, abra mais sua comunicação, porque isso vai fazer diferença no teu avanço, vai fazer diferença nesse carro que está se apresentando aqui. Porque ele vem na vida afetiva, mas a verdade é que esse carro e esse louco, eles são energias de regência desse momento para vocês, de abril, né? Eles são energias que não é só sobre o relacionamento, é sobre como as várias possibilidades que vocês vão ter, né, agora esse mês e nos próximos 5 meses, 5 meses, de estar vivendo coisas novas, de estar vivendo novas experiências com outras pessoas, em outros contextos, em outros lugares. Então, essa comunicação, ela faz avançar esse carro, tá? Mas cuidado para não puxar essa energia toda para baixo, todo para o material, porque vai te prejudicar. Bom, conselho final para o grupo 2. Ah, que leitura linda, gente. Vocês estão de parabéns. Conselho final para o grupo 2. A Lua, 32. E lá embaixo tem um deserto, né? Tem uma construção como se fossem mesquitas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tirar a minha cara. Aí. Bom. Confie na sua intuição, tá? Confie na sua intuição, na sua espiritualidade, né? Aqui tem um chamado também para vocês meditarem mais, se conectar mais com o essencial. É tipo assim, tira esse mês de abril para olhar para o céu, para olhar para as estrelas, sabe? Para olhar o pôr do sol, para olhar para o céu, para se conectar com algo maior. E quando tiver muito grande assim, você traz a sua energia para a terra, né? Você traz a sua energia para esse plantio, para esse cultivar daquilo que você quer manifestar nesse planeta. Seja profissionalmente, seja. Ah, entendi agora. Canalize a tua energia espiritual, né? Para trazer o teu propósito e você poder movimentar a tua vida financeira de uma melhor forma, tá? Mas não use tudo só profissional, dinheiro, matéria, comprado no LAN, porque isso vai te drenar energia, tá? Mas sintonize a tua intuição, a tua espiritualidade, os teus guias, aquilo que você acredita, sintoniza nessa frequência, principalmente a frequência do amor, né? E vem trazendo a ponto de materializar aqui na Terra, tá? Carta 32, ela fala de proteção, 8 de copas, ela fala de abundância, abundância financeira, abundância de amizades, abundância familiar, abundância de amor. Vocês estão com uma energia especialíssima, né, nesse mês de abril. Então aproveitem. Lembrando que essa leitura ela pode, né, se estender por até 5 meses pro grupo de vocês, tá? Mas é isso, medite mais, sintonize mais e aproveite, né, esse mês na sua maior potência. Cuidado com a sua energia sexual
canalize ela, né, de outras formas, e você vai ver muita coisa acontecer, né? Vai mexer em muita coisa. Então é isso, grupo 2. Eu espero que vocês tenham um lindo mês de abril. Espero que vocês possam se beneficiar dessa leitura e até a próxima. Tudo bem. Então, para quem se conectou com o grupo 3, os lírios, né? Bora lá para a leitura de vocês. Então, vocês podem respirar profundamente, né? Sentir o corpo, dar uma alinhada, uma esticada. Se conectar com a espiritualidade de vocês, se conectar com aquilo de mais sagrado que vocês acreditam. Né? Para quem acredita, vocês podem, por algum motivo, tá vindo, né? De trazer isso para vocês. Se conectar com o fogo, se conectar com a defumação, se conectar com as ervas, com a fumaça. Limpar aquilo que precisa ser limpo do campo de vocês. Trazer essa energia de purificação para vocês. E as primeiras cartas que a gente vai abrir aqui é para saber como vocês estão nesse momento presente, para você saber se essa leitura é para você mesmo ou não, sintonizar, tá? Então, bom, grupo 3, momento presente do grupo 3. Momento presente do grupo 3. Grupo 3, momento presente. Como tá o grupo 3? Como estão as pessoas do grupo 3? Rei de copas. 6 de copas. Muitas emoções acontecendo por aí. E 6 de paus. Então a gente tem essas 3 cartas aqui. Rei de copas, 6 de copas e 6 de paus. Bom, grupo 3, primeiro, né? A energia de vocês está uma energia de necessidade de purificação, né? Tá uma energia um pouco cansada, assim. E o Rei de Copas, ele fala desse momento onde vocês estão praticando reinar sobre as emoções, estão praticando esse controle emocional, mas vem o Seis de Copas falando que às vezes não tá muito equilibrado, né? Não tá funcionando, tá sobrecarregado, mas tem uma tentativa de ministrar essas emoções, de conduzir, de organizar, de, sabe? Tentar lidar com muitas questões emocionais ao mesmo tempo. Aqui vão ter pessoas com questões de família, né, que não estão conseguindo lidar com os filhos, com a família, com as demandas. Vão ter questões de. Aqui vem principalmente família, né? E aqui o 6 de paus, né? A gente tem aí uma comitiva, um grupo se encaminhando para algum lugar, né? Falando desse momento onde vocês estão em contato com muitas pessoas, que vocês estão. Alguns de vocês podem estar em grupos sociais, outros podem estar em grupos de. Nossa, muita informação esse grupo, tá? Vou falar tudo o que tá vindo, você vai sentir o que é para você, tá? Porque tem outras pessoas ouvindo também. Vocês podem estar em alguns grupos de congresso, em alguns grupos de mastermind, outros estão em alguns grupos políticos, né? Tem uma energia aqui de grupo, de organizar grupos para avançar em direção a algo, para alcançar algum objetivo, para lutar por algo, né? E é como se esse grupo tivesse sendo um ponto de fuga para vocês do grupo 3. Né? Então tem esse monte de questão emocional para lidar,
E aí se encaminha para esses grupos, para esses movimentos que é como se desse uma aliviada, só que na verdade ele tira uma atenção de outras coisas que são importantes, tá? Mas ok, vamos ver. Energia diferente do grupo 3, tá? Grupo 3. Qual a energia do mês de abril para o grupo 3? Energia do mês de abril para o grupo 3. E é interessante porque a leitura de vocês é como se ela não tivesse querendo muito abrir, não, tá? É como se tivesse um. Tem um bloqueio, um cansaço. O que é isso? Trevo da sorte bloqueado. 6 de ouros. Que energia é essa do grupo 3? Esclarece para mim essa energia do grupo 3. Se tiver permissão maior. Para auxiliar eles. Que energia é essa do grupo 3? Bom, vem o trevo de 4 folhas, né, bloqueado. Fala de um momento onde tem uma sensação de falta de sorte, uma sensação que é como se a sorte não estivesse sorrindo muito para vocês, né? Aqui abre a carta dos ratos. Tem uma sensação para alguns até de uma certa escassez dos relacionamentos afetivos, uma certa escassez de afeto mesmo, de reconhecimento, sabe? De quem se é, do que quer, do que gosta. É como se tivesse dentro do campo afetivo, e não é amoroso, tá? No campo familiar, de afetos, amizades, família, relacionamento para quem tem. É como se tivesse uma sensação de solidão, mesmo não estando sozinho. E isso está gerando um incômodo emocional, tá? Bom, energia do grupo 3 para abril. O que tiver permissão para ser aberto, que eu já entendi que aí tem coisa. A serpente e a torre. Rainha de paus e 6 de espadas. Deixa eu abrir um esclarecimento aqui para vocês. Tá, entendi. Bom, aqui vem a força também. Então, assim, gente, é o seguinte: o mês de abril para vocês, ele tá sendo. Ele vai ser, né? Não tá sendo. Ele vai ser um mês onde vocês vão ter uma tendência a ficar mais reclusos, porque esses grupos que vocês estão fazendo parte, obviamente, eles não estão suprindo aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês gostariam. Eles estão realmente sendo um passatempo, tá? A serpente, ela fala nessa leitura para vocês, tá? Ela fala de uma dificuldade nesse campo sexual e nesse campo mental. Então, existe uma. É como se houvesse um envenenamento da sua própria mente contra você, tá? E isso não é nada de fora, porque aqui a força, ela também vem como domínio dessa serpente, domínio dessa mente, né? Quando eu pergunto se tem alguém emanando algo ruim para você, isso aqui é algo feito porque tá muito bloqueado mesmo, né? Aqui vem não, né? É mental, isso é mental, né? Vocês são um grupo que o pensamento de vocês está envenenando vocês. Como vocês pensam, por exemplo, alguns de vocês vão estar pensando que ninguém me ama, minha família não me ama, meu parceiro, meus filhos, né? Eu não sou valorizada, eu não tenho valor.
sexualmente falando, né? A pessoa se sente usada, se sente isso, se sente aquilo. Então, são pensamentos que eles vão envenenando aos poucos o seu corpo, as suas emoções, né? Emoção, emoção, emoção. E que vai te trazendo um lugar de não se reconhecer mais. Ó, eu começo a falar isso para você e chega a vir uma dor assim desse lado esquerdo, né? Que é onde entra essa relação com o seu feminino mesmo, né? Independente de você ser homem ou mulher, essa forma de pensar, essa forma de não conseguir sintonizar com você é desse desequilíbrio com o seu feminino, com o seu amor próprio, tá? Vai precisar trabalhar o amor próprio aqui nesse mês de abril, se vocês quiserem não se estrupiar nisso aqui, porque a serpente e a torre fala desse processo de pensamentos venenosos e você se isolando, achando que tá todo mundo feliz lá fora e você é a única pessoa que não pode, ou que não merece, ou que não é bem-vinda, né? Aqui tem que tomar cuidado com depressão, né? Com pensamento suicida, com ansiedades, com esses transtornos, tá? Porque vai ser uma batalha entre você com você mesma, você e os seus pensamentos, você e os seus pensamentos, tá? Isso aqui, gente, vocês podem trabalhar dentro de terapia, dentro de grupos, dentro de tratamentos, né? Dentro de atendimentos, né? Eu sempre deixo os contatos aqui embaixo para quem tiver interesse num aprofundamento. Mas saiba que você precisa aprender a pensar de forma positiva para atrair situações positivas para sua vida. Você precisa observar suas emoções, saber lidar com elas, se comunicar com as pessoas para seus pensamentos não te dominarem, porque aqui tem uma dominação dos pensamentos, sim, tá? Deu uma cortadinha no áudio, eu espero que tenha dado para ouvir, mas basicamente esse mês de abril é para vocês tomarem cuidado com os pensamentos de vocês, para eles não levarem vocês para um isolamento e não levarem vocês para um buraco mesmo, né? Observem suas emoções, aprendam, tomem cuidado, porque vai ser um mês que vocês vão ser testados assim nesse aspecto mental. O que você está pensando, né? Como que isso te levanta ou isso te derruba, ok? Então, cuidado com pensamentos venenosos. Bom, por isso que tava essa energia cansada, esse incômodo, né? O amor próprio, gente, ele vem do feminino. Você precisa trabalhar o seu feminino. O seu feminino é a sua mãe, tá? A sua parte feminina vem da sua mãe. Então, observe como tá isso dentro de você, ok? Em que ponto isso tá, como que tá, se tem conflito, se tem raiva, se tem mágoa, porque sem isso você não consegue desenvolver amor próprio. Sem resolver as questões com esse feminino, né? Isso é internamente, isso não significa que você tem que conviver com a pessoa, abraçar, nem nada disso. É dentro de você, que faz dentro de você com essa mulher que te pariu, né? Que te deu a vida, que te permitiu viver. Ui, muito bem. Bom, campo profissional do grupo 3. Campo profissional do grupo 3. Aqui vocês nem estão preocupados com isso, né? Campo profissional do grupo 3. Por isso que a gente iniciou a leitura, eu senti de passar um incenso aqui, né? Para você, esse lugar de purificação da mente. Vocês vão precisar aprender a purificar a mente de vocês. Meditação pode ajudar muito. Tem uma playlist de meditação aqui no canal. Vocês podem dar uma pesquisada no nosso canal que tem. Muito bem. Profissional. Valete de ouros, profissional, plantando, colhendo. Né? A vida profissional de vocês está próspera, está abundante. Muita coisa vocês ainda estão no processo de plantar, mas aqui vocês já colhem muitos frutos, vocês muitos de vocês já têm uma renda fixa, já têm um dinheiro que circula, que vem em abundância, não falta. Né? Profissionalmente está próspero.
Eu não sinto que é necessário abrir esse campo profissional em maiores detalhes, porque essa não é a questão de vocês nesse mês de abril, tá? Claro que dentro desse campo da prosperidade, né, vem ela com um chapéu aqui, fala dessa proteção também da cabeça, dos pensamentos, né? Talvez muitos de vocês sejam signos de ar, Libra, Gêmeos, Aquário, né? O pensamento é mais acelerado, ou tem o ascendente em algum desses, também acelera um pouco mais os pensamentos. Mas o campo profissional de vocês está resguardado, não tem grandes coisas para trazer, não. Vamos abrir o campo afetivo de vocês. Campo afetivo, relacionamento afetivo. Grupo 3, relacionamento afetivo, grupo 3. Três de copas e o diabo. Muito bem. Mais copas. Bom, o campo afetivo de vocês nesse mês de abril ele tem dois aspectos e você vai precisar ver qual que é para você, tá? No primeiro, né, ele fala de triângulos amorosos, ele fala de vícios, ele fala dessa necessidade de aprovação, então busca fora, né, busca em outras pessoas, em relacionamentos fora, essa aprovação e nunca consegue, porque o diabo ele fala desse vício de precisar que os outros te justifiquem, ou te reconheçam, ou te deem poder, né? E para um outro grupo, né? Aqui tem festa, tem comemoração, tem novas amizades, só que vem de um lugar muito. Ah, entendi tudo agora. Tá, foi, abriu a leitura de vocês, gente. Olha aí, ó. Tava só precisando de uma luz. Vocês são um grupo que tem o que a gente chama de ir com o inconsciente coletivo. O que isso significa? Significa que uma massa de pessoas pensa algo, né? E se move de acordo com aquilo, né? Que vem aqui no 6 de paus. Movimentos sociais todos, não importa se é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, todos os movimentos sociais, eles são parte do inconsciente coletivo. Uma pessoa pensou algo, as outras concordaram, elas se unem, e geralmente as pessoas pensam o que outras pensam, né? Não tem uma opinião própria, não tem um senso crítico próprio, não tem uma forma própria de pensar. Né? Ela pensa o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros deduziram. Então, aqui no grupo de vocês, agora faz sentido. Quando o demônio vem, o diabo, tudo é a mesma coisa, gente. Essa carta, ela é uma carta muito ancestral, ela é muito profunda, porque ela fala dessa manipulação do pensamento através do inconsciente coletivo, ou seja, eu sou manipulada pelo que os outros pensam, tá? Eu vou com a massa, né? Eu vou com o pensamento das grandes massas. É assim que grandes movimentos. Isso é importante para vocês porque isso é chave de libertação para quem quiser, tá? É assim que grandes movimentos, como por exemplo o nazismo, quando Hitler veio e fez tudo aquilo que ele fez, teve uma massa de pessoas que seguiu ele, né? Quando o nazismo cai e se abrem, né, os acontecimentos, as pessoas elas despertam, dão um pam, e muitas delas não estavam bem concordando com aquilo, mas estavam seguindo uma linha de pensamento junto com outras muitas pessoas. Isso é algo, gente, que isso é tomado, tá? Então aqui, quando vem o 3 de copas e o diabo no campo afetivo de vocês, tá falando de vocês estarem em meios com pessoas, em lugares, ouvindo músicas, vendo programas de TV, vendo que seja aquilo lá que seja que vocês estão fazendo da vida,
que fazem esse controle mental, tá? E por isso, nesse mês de abril, vocês vão ter que tomar cuidado com a mente, porque agora vai começar o processo de envenenamento disso que foi pensado por outros que você não está mais conseguindo sintonizar, né? Então, para aqueles que quiserem, né, se libertar disso aqui, é importante que vocês busquem outros meios, outros lugares, se libertar dessas amarras invisíveis, porque isso também é ancestral, né? Isso também vem de um campo muito antigo dos nossos ancestrais, pai, mãe, avós, bisavós, o que eles pensavam, como eles viviam, pelo que eles lutaram, e que agora muito provavelmente não está fazendo sentido para você, porque esse processo de envenenamento, gente, é o quê? É te levar para o fundo do poço para você poder buscar algo mais elevado. A masmorra aqui, esse isolamento, achar que tudo tá bom lá fora para todo mundo, só para você que não tá, é o que esse pensamento em massa faz. Então, é isso. Às vezes a espiritualidade precisa levar a gente pro fundo do poço pra gente acordar e falar, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tava vivendo? Ó, chega gagueja. Vou falar, tá? Você vai sair uma palavra aqui, se prepara. É o famoso que porra foi essa? Né? O que eu tava fazendo na minha vida? Então, dentro do campo afetivo tem isso, né? Esses triângulos, esses vícios, né? As mesmas pessoas, bebidas, mesmos lugares, não sei o quê. E tudo, e nada disso faz mais sentido para você, mas você faz porque os outros fazem. Então, assim, esse mês de abril, ele vai te convidar a observar isso aqui. Porque você está se sentindo sobrecarregado, dificuldade de manter as emoções, né? Aí quer dar uma extrapolada, quer sair para bagunça, e aí quando você vê, você tá acabado, né? Você não sabe por que você tá com aquelas pessoas, você não sabe por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo, você só tá. E isso vai gerar uma insatisfação. Por isso que tem essa sensação da sorte bloqueada, como se as coisas não dessem muito certo, tá meio assim e tal, né? Mas nem você sabe o que não tá dando certo. Esse que é o rolê. Nem vocês sabem o que não tá funcionando, porque tá próspero, né? Tem as amizades, tem os grupos, só que isso não tá satisfazendo. Tá faltando espiritualidade na vida de vocês, tá? Falei, falei. Tá faltando a espiritualidade na vida de vocês. Muito bem. Aviso importante, mais do que esse que vocês levaram, meu Deus do céu. Tem algum aviso, algum cuidado importante para o grupo 3 nesse mês de abril? Aviso importante, aviso importante. E outra coisa, essa leitura de vocês demorou para abrir, porque o inconsciente coletivo ele é muito forte, gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não estar perdido nisso, tá? Todo mundo passa por ele, não se engane. Todo mundo já passou por aí, né? A maioria tá ainda, mas tem alguns que conseguem sair, voltar, pã. Mas a questão é como se for, ele é uma força espiritual de autodestruição da humanidade, tá? Então, as pessoas, elas não vivem mais, né? Não se relacionam mais, não conseguem ter afeto com a família, com os amigos, com as pessoas próximas, porque a mente está tomada por algo que não é você, né? É o pensamento coletivo. Por isso que demorou para abrir, porque estava fechado esse campo, estava protegido. Recado importante para o grupo 3. Recado importante para o mês de abril para o grupo 3. Recado importante para o mês de abril para o grupo 3. A raposa e o sol. Olhem mais para a espiritualidade, olhem mais para a luz, mesmo que
ainda seja de um lugar muito criança. A raposa, ela traz essa coisa meio criança, meio espertalhona, meio, sabe? Meio infantil no sentido que não é bom, né? Aquela coisa sorrateira e tal, essa coisa meio diabo, assim, né? Meio sorrateirinha, assim, que tem essa energia aqui. Mas comecem a olhar mais, dá uma pesquisada, dá uma olhada, assim, sabe? Começa a se questionar dos meios que você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo, que no momento certo, né, vai abrir, você vai entender alguns pontos, vai iluminar. O sol fala de iluminação, fala de consciência, esclarecimento. E vindo na raposa é quando você se liga que aquele lado obscuro, malicioso, perdido mesmo, né? Que você pode estar vivendo, ou que você estava vivendo, ele foi uma etapa da sua vida, mas ele não é a totalidade da sua vida e nem a totalidade do que você é. Muito pelo contrário, isso aqui é um aspecto bem baixinho, que todo mundo tem. Gente, todo mundo é luz e sombra, tá? Não se não levem para um lugar tipo, ó Deus, ó céu, sabe? Gente, eu não tô falando com nenhuma vítima aqui, não. Vocês estão bem conscientes, né? Do que vocês fazem, das escolhas que vocês fazem, mas desse lugar perdido, né? Você escolhe, mas você não sabe por quê. Você só faz o que os outros fazem, tá? Então, deixar, né, essas sombras iluminar para você poder começar a trabalhar elas. Tem alguns aqui que não vão nem gostar dessa leitura, eu acho. Mas pode ser que seja para você, né? Mas é aquilo, se doeu também, bateu, doeu, a gente tem que olhar porque é nosso, né? Aquilo que nos incomoda nos pertence. Tem alguns aqui que só é isso, eu gosto disso, eu vivo, faz sentido para mim e eu vou continuar dessa forma. Eu não quero mudar minha forma de pensar para começar a pensar por mim mesma. Eu prefiro seguir o que os outros estão falando. Perfeito, vai na fé, vai com Deus, sabe? Agora tem outros que quando começar a iluminar essa parte mais maliciosa, espertalhona, sabe? Que quer tirar vantagem, que todo mundo tem, e aí você vai começar a observar em você como é tudo isso, aí vai começar um processo de, de cura, de abertura, de rendição, né, para uma força maior. Mas é isso, né? Aqui o aviso, cuidado, é para vocês, para quem quer, peça. Peça para o universo, peça para aquilo que você acredita, não importa o nome que você dê, né, que você deseja, né, transcender esses aspectos que estão te bloqueando, que estão te atrapalhando, né, que você quer resolver essa infelicidade, essa insatisfação para Deus, o universo mostrar mesmo o que está por trás disso, sabe? Para que você possa curar, resolver, sanar. E aí a luz se faz. A gente tem que aprender a pedir, aprender a orar, né? Não sei por que tá vindo essa história, mas vou abrir para vocês. A primeira vez que eu consagrei a medicina da ayahuasca foi num Santo Daime, numa igreja de Santo Daime, a primeira vez, tá? O que eu pedi pra medicina, que pra quem não sabe, eu não sabia pedir as coisas, tá, gente? Eu era nessa energia aqui, meio raposa, assim. Eu pedi que eu queria ver o que estava me bloqueando. Eu não falei que eu queria curar, que eu queria resolver, que eu queria. Não, eu falei que eu queria ver. Eu passei 4 horas do trabalho vendo uma coisa horrorosa. Eu fiquei apavorada, entendeu? Porque eu não soube pedir. Eu podia ter resolvido naquela noite as minhas questões, né? E eu não resolvi, porque eu não sabia pedir. Então, assim, não é só pedir para ver, é pedir para compreender, é pedir para resolver, é pedir para sanar, para curar, né? E tá aberto às consequências do que é sanar e curar as questões que a gente carrega, né? Então, fica aí esse ensinamento, essa experiência de vida para quem servir, né? Aprender a pedir, aprender a rezar, aprender a se comunicar, né? Conselho final para o grupo 3. Conselho final para o grupo 3. Vieram as cartas, correspondência. A carta 29, a dama.
Bom, o conselho final para vocês, gente, é para vocês retomarem amizades antigas, né? Retomarem contatos com pessoas que foram importantes para vocês, né? Principalmente se for mulher, quem tem problema com mãe, retomar o contato com a mãe, sabe? Como eu disse, você não precisa ir todo domingo na casa da pessoa almoçar com ela e fingir que tá tudo bem quando não tá, tá? Mas você pode entender que a sua mãe, ou quem quer que seja essa mulher na sua vida, tá? Que de alguma forma te faltou, te feriu, ou enfim, não esteve presente, que ela fez o melhor que ela pôde com aquilo que ela recebeu, né? Teve algo, pensa na infância dela, o que essa pessoa passou na infância, né? O que ela acreditava, o que ela viveu, né? E não vou falar de trabalhar perdão, porque a gente não trabalha com esse aspecto do perdão, assim, né? Dentro do meu trabalho com as constelações ancestrais, mas compreender essa história de um lugar mais elevado. Então, para quem tem problema com mãe aqui, tá na hora de começar a resolver, tá na hora de começar a se conectar, né? Porque é isso que vai trazer esse feminino, esse amor, né? Esse acolhimento, essa conexão com o espiritual, com a tua verdade, né? E não é que você tenha que ser uma pessoa espiritualizada e tal, se você não gosta das coisas, não é sobre isso. Mas traz a conexão com a tua verdade interior, que é o que tá faltando aqui, tá? Tem esse mês de abril para vocês vai ser um mês que, para quem quiser, né, já tá avisado desse aspecto do pensamento, então cuidem dos pensamentos, observem os pensamentos de vocês. E o aconselhamento é: quer se curar, quer resolver, começa pela tua mãe. Abre contatos antigos, né? Peça perdão para as pessoas, para as mulheres, para as pessoas que você magoou também. Não é só sobre quem você, por quem te machucou. É sobre quem você também faltou com respeito, faltou com amor, faltou com humildade, humilhou, né? Então, esse mês de abril para vocês do grupo 3 vai ser um mês animado, tá, gente? Cuidado para não caírem nesse calabouço. Mas se lembra, se você chegou no fundo do poço, ou se chegar a acontecer, espero que não, lembra que o fundo do poço é o lugar onde a gente fica mais perto de Deus, tá? Experiência própria também é o lugar onde acabam as opções e você fala, tá bom, se existe algo maior, é agora que eu tô precisando de ajuda, sabe? Então também você pode trazer essa consciência para aproveitar esse processo da melhor forma, porque ele também vai passar, tá bom? E eu espero que vocês tenham um belíssimo mês de abril, né? Que vocês consigam se movimentar, que vocês consigam trazer essa cura que vocês estão precisando, que vocês consigam abrir a mente, que vocês consigam purificar esses pensamentos, né? E que ele seja leve, curador, né? Expansivo para vocês, né? Que vocês possam alcançar essa expansão. Então, é isso, grupo 3, gratidão e boa sorte.